Olá, seja muito bem-vinda para mais esse dia de leitura de Como Criar um Novo Eu, livro do Dr. Joe Dispenza. E hoje vamos encerrar aqui a parte 2 para dar início à parte prática do livro, parte que ele nos ensina passo a passo a meditar. Então vamos lá. Se é o primeiro dia que você está aqui vendo esse vídeo, já se inscreva no canal, acesse a playlist desde o início. Assim você vai entender melhor todo o contexto aqui. Levar o cérebro coerente para a rua. Antes de concluir o capítulo, quero falar de um tema que abordei em Involve Your Brain. Os monges budistas que foram sujeitos a exames na Universidade de Wisconsin, Madison. Esses super meditadores conseguiam entrar num estado de ondas cerebrais coerentes muito para além daquele que a maioria das pessoas é capaz de alcançar. Quando meditavam em pensamentos de bondade e compaixão, a coerência do sinal que emitiam quase rebentava com a escala. Todas as manhãs, durante o estudo, os monges meditavam enquanto os investigadores monitorizavam a atividade de suas ondas cerebrais. Em seguida, eram enviados para o campus da universidade e para a cidade para fazerem o que lhes apetecesse, visitarem museus, irem a lojas e tudo mais. Ao regressarem ao centro de investigação, eram submetidos a novos exames de imagiologia cerebral, sem terem voltado a meditar. Surpreendentemente, apesar de não terem meditado o dia inteiro e de terem estado sujeitos aos sinais incoerentes e caóticos a que todos somos expostos no mundo exterior, mantinham o mesmo padrão cerebral coerente que haviam atingido durante a meditação. A maior parte das pessoas, ao ser confrontada com a profusão e confusão de estímulos produzidos pelo mundo exterior, regressa ao modo de sobrevivência e volta a produzir os mesmos químicos do estresse. Essas reações ao estresse são como disruptores que trabalham os sinais do cérebro. O nosso objetivo é transformar-nos mais parecidos com aqueles monges. Aliás, o nosso objetivo é tornarmos-nos mais parecidos com aqueles monges. Se conseguirmos produzir sinais com padrões coerentes, as tais ondas síncronas, todos os dias, vamos perceber que essa coerência do sinal se manifesta sob a forma de algo tangível. Com o tempo, se conseguirmos criar repetidamente uma coerência interna, como os monges, também vamos conseguir andar no ambiente exterior sem sofrer os efeitos autolimitantes dos seus estímulos disruptivos. E, consequentemente, não vamos ter as reações reflexivas que nos levam a ser a mesma pessoa de sempre, essa pessoa que queremos tanto mudar. Ao persistirmos na meditação e criarmos coerência interior, vamos não apenas eliminar muitas das condições físicas negativas que infestam o nosso corpo, como também evoluir no sentido de ser, no sentido do ser que idealizamos. A coerência interior pode contrariar os estados emocionais racionários e permite-nos erradicar os comportamentos, pensamentos e sentimentos que os compõem. Uma vez atingido um estado neutro, vazio, é muito mais fácil atingir um estado elevado, como a compaixão. É mais fácil gerar alegria pura, amor ou gratidão, ou qualquer um dos estados emocionais elevados. Isso é possível porque essas emoções já são profundamente coerentes. E quando tivermos evoluído o suficiente no processo meditativo, e produzirmos um estado de ondas cerebrais que reflita essa pureza, começamos a superar o corpo, o ambiente e o tempo, que antes produziam os estados emocionais autolimitantes. Deixamos de ser controlados por eles e somos nós
quem passa a controlá-los. Uma vez incorporado o conhecimento, estamos preparados para a experiência. Já tenho o conhecimento necessário para avançar para a meditação, tratada na parte 3, compreendendo interiormente o que vai fazer e por quê. Recorde-se de que o conhecimento é o precursor da experiência. Toda a informação que leu foi aqui posta com o fim de o preparar para a experiência. Depois de aprender a meditar e a aplicar a meditação na sua vida, deve começar a ter um retorno. Na parte seguinte, vai aprender a pôr tudo isso em prática e começar a registrar mudanças em todas as áreas da sua vida. Recomendo-me da Perdão. Recordo-me da jornada em duas fases que muitos alpinistas fazem ao escalar o Monte Rainier, o vulcão mais alto do estado de Washington, com 4.392 metros de altitude. Deixam o carro no centro de visitantes Paradise Jackson, a cerca de 1.500 metros, e sobem primeiro até o Camp Moore, pouco acima de 3.000 metros. A passagem dessa base dá-lhes a oportunidade de olharem para trás e verem toda a distância que já percorreram, avaliarem o que aprenderam com a preparação e experiência dessa ascensão, receberem informação prática adicional e descansarem durante uma noite. Essa, essa perspectiva geral pode fazer toda a diferença no momento de avançarem para a escalada do majestoso pico do Rainier. O conhecimento que adquiriu permitiu-lhe ascender até este ponto. Agora, está pronto para pôr em prática tudo o que aprendeu, e a sua recém-descoberta sabedoria deverá inspirá-lo a avançar para a parte 3, onde poderá dominar as competências que lhe permitirão mudar a sua mente, logo, a sua vida. Convido-o por aqui a fazer uma breve pausa, a olhar para trás e a avaliar a informação que adquiriu nas duas primeiras partes do livro. E, se sentir necessidade, se sentir necessidade disso, a rever algumas áreas que considere importantes. Depois, volte a juntar-se a mim para a preparação final para a viagem meditativa até ao seu próprio cume. Parte 3. Avance rumo ao seu destino. Capítulo 9. O processo meditativo, introdução e premiação. Perdão, e preparação. Como já disse anteriormente, o objetivo principal da meditação é desviar a nossa atenção do ambiente, do corpo e da passagem do tempo, para que aquilo que desejamos e pensamos se torne o nosso foco de atenção, em vez desses elementos exteriores. Podemos então alterar o nosso estado interior independentemente do mundo exterior. A meditação é também um meio para abandonar a mente analítica, de modo a acender a mente subconsciente. Isso é crucial, uma vez que é o subconsciente que é no subconsciente que residem todos os maus hábitos e os comportamentos que pretendemos alterar. Introdução. Toda a informação até aqui transmitida tinha por objetivo ajudá-lo a compreender o que vai fazer nesta parte do livro. Quando aprender a meditar para criar uma nova realidade e depois ter se comprometido, e depois de ter comprometido e posto, respectivamente, em prática os nossos passos aqui apresentados, poderá então trabalhar naquilo que quiser para mudar a sua vida. Não se esqueça que, ao dar estes passos para a mudança, está a corrigir o hábito de ser a mesma pessoa de sempre para poder criar uma nova mente para o seu novo futuro. Como
Aliás, quando começo o processo que está prestes a aprender, quero perguntar-me na consciência, dissociar-me da minha realidade conhecida e despojar-me dos pensamentos e sentimentos que definiam o que eu era. A princípio, a novidade da tarefa pode deixá-lo agitado ou desconfortável. Faz mal. Trata-se apenas de um corpo que se tornou sua mente a resistir ao novo processo de treino. É importante compreender isso antes de compreender o simples fato de seguir. Pessoalmente, aguardo o momento da meditação com o mesmo prazer que eu faço qualquer outra coisa. Sinto-me, sinto uma tal ordem, paz, clareza, inspiração, que é raro falhar um dia. Precisarei de algum tempo até chegar a esta estação. Por isso, seja paciente consigo mesmo. Transformar pequenos passos num hábito fácil. Sempre que aprende uma coisa nova que exige toda a sua atenção e empenho, o mais certo é ter de seguir uma série de passos do início da aprendizagem, no início da aprendizagem. Isso facilita a tarefa que tem em mãos, para que a mente possa manter-se, obviamente, objetivo em qualquer processo de aprendizagem, obviamente, o objetivo é que memorize o que está a aprender para que, no fim, o consiga fazer naturalmente, sem esforço e de forma semi-consciente. Basicamente, pretende-se que essa nova aptidão se torne um hábito. É mais fácil compreender e executar uma nova aptidão quando, através da repetição, se domina uma pequena tarefa de cada vez e se passa depois à seguinte. Com o tempo, juntam-se todos os passos, perfu- per- com o tempo, juntam-se todos os passos, formando uma sequência coordenada. O sinal de que está tudo no bom caminho é quando os vários passos começam a parecer-lhe um universo simples e fluido e consegue produzir resultado desejado. É esse o nosso objetivo ao aprendermos essa meditação passo a passo. Por exemplo, quando se aprende a bater uma bola de golfe, há uma série de informações que a mente tem de processar para fazer que as ações coincidam com a intenção. Imagine em Imagine que enquanto nos preparamos para dar a primeira atacada, nosso melhor amigo nos grita: baixe a cabeça, dobra os joelhos, ombros retos e costas retas. Estica o braço, da frente, mas não agarres com muita força. Equilibra o teu peso do corpo quando fazes o swing. Acerta na parte de trás da bola e continua o movimento. E a minha preferida. Descontrai. Tantas instruções ao mesmo tempo podiam deixar-nos paralisados. E se, pelo contrário, trabalhássemos uma coisa de cada vez, seguindo uma ordem metodológica, com o tempo é natural que o swing se torne um movimento único. Tantas instruções ao mesmo tempo podiam deixar-nos paralisados. E, se pelo contrário, trabalhássemos uma coisa de cada vez, seguindo uma ordem pedagógica, com o tempo é natural que o swing se torne um movimento único. Da mesma forma, se estivéssemos, da mesma forma, se estivéssemos a aprender uma receita de culinária, também começaríamos por seguir várias etapas uma a uma. Ao fim de algum tempo, já não precisávamos
de redigir a receita passo a passo. Por fim, até fazíamos a receita em metade do tempo. Passávamos do pensar ao fazer. O corpo memoriza a ação, tal como a mente. Isso é uma, isso é a memória processual. Esse fenômeno ocorre quando fazemos uma coisa muitas vezes. Começamos a perceber que sabemos como fazer. Construir uma rede neural para meditação. Lembre-se de que quanto mais conhecimento tiver, melhor preparado fica para uma nova experiência. Cada passo da meditação que pratica terá um significado para si, com base no que aprendeu anteriormente neste livro, e todos eles se baseiam numa perspectiva científico-filosófica, para que nada seja deixado à mercê de conjecturas. Muito bom. Os passos são apresentados por uma ordem específica concebida para o ajudar a memorizar este processo para a mudança pessoal. Apesar de eu ter delineado um programa de 4 semanas, pode demorar o tempo que precisar para praticar cada um dos passos, até se sentir à vontade. O ideal é encontrar um ritmo que lhe seja confortável e que não o deixe confuso. Cada sessão começa com os primeiros passos que aprendeu. Depois, segue-se a matéria nova. Como é mais eficaz aprender vários passos ao mesmo tempo, em algumas semanas terá de praticar 2 passos novos ou mais. Recomendo também que pratique concentradamente cada novo passo ou grupo de passos durante uma semana pelo menos. Só depois deve avançar para os seguintes. Em pouco tempo, terá uma boa rede neural para a meditação. Programa de 4 semanas. Sugestão. Na primeira semana, capítulo 10. Pratique todos os dias o passo 1, indução. Segunda semana, capítulo 11. Inicie todos os dias a sessão praticando novamente o primeiro passo, acrescente depois o passo 2, reconhecer o passo. E 3, admitir e declarar. E o 4, entregar-se. Na terceira semana, o capítulo 12. Inicie todos os dias a sessão praticando novamente os passos 1 a 4. Acrescente depois o passo 5. Observar e o passo 6. Redirecionar. Quarta semana, capítulo 13. Inicie todos os dias a sessão praticando novamente os passos 1 a 6. Acrescente depois o passo 7. Criar e ensaiar. Leve o tempo que precisar e construa uma base sólida. Se tiver experiência de meditação e quiser avançar mais rapidamente, pode fazê-lo, mas esforce-se por seguir e memorizar todas as instruções. Quando se concentra no que está a fazer, sem deixar que os seus pensamentos se dispersem, chega um ponto em que o seu corpo se alinha de fato com a sua mente. Nesse momento, tudo se torna cada vez mais fácil, tal como diz a lei de Hebb. 2 neurônios ativados em simultâneo intensificam a ligação sináptica e a aprendizagem torna-se mais rápida. Os ingredientes da aprendizagem, da atenção, da instrução e da prática vão desenvolver uma rede neural que reflete as suas intenções. Preparação. Prepare as ferramentas, material de escrita, em separado das suas sessões de meditação, vai ler alguns textos sobre cada um dos passos, muitas vezes acompanhados por perguntas e sugestões com o título Oportunidade para Escrever. Recomendo que tenha um caderno à mão para escrever as suas respostas. Depois releia-as todos os dias antes de começar a meditação. O registro dos seus pensamentos pode servir como roteiro e prepará-lo para navegar pelos procedimentos meditativos, através dos quais
vai ascender ao sistema operativo do seu subconsciente. Ouvir. Ao aprender pela primeira vez os vários passos da meditação, pode ser-lhe útil ouvir sessões gravadas, guiadas e gravadas. Portanto, vai aprender uma técnica de indução que lhe deixará, que lhe deverá aplicar em todas as sessões diárias. Essa técnica vai ajudá-lo a atingir o estado de ondas cerebrais altamente coerente, preparando-o para os passos dos capítulos 11 a 13. Além disso, também terá à disposição uma série de meditações guiadas. Duas abordagens à meditação. Opção 1. Quando vir este ícone do headphone, significa que existe uma versão áudio em inglês de uma indução e meditação guiada. Pode fazer o download dessas sessões guiadas no www.drjoydispenza.com e reproduzi-las no próprio MP3 ou gravá-las no CD. Depois de ler cada capítulo e registrar as suas respostas no caderno, que vai usar como diário, pode ir ao site e buscar a meditação correspondente. Todas as semanas, sempre que aprende um novo passo, pode ir ao slide, fazer o download da respectiva meditação. A lista inclui os títulos Week 1 Meditation, Week 2 Meditation, Week 3 Meditation, Week 4 Meditation. A quarta semana inclui a meditação completa. Por exemplo, a meditação da segunda semana inclui os passos da primeira semana, que é uma técnica de indução, e depois acrescenta os passos que se praticam na segunda semana. Quando fizer a meditação da terceira semana, vai repetir os passos da primeira e da segunda semanas, depois acrescentar os passos da terceira semana. Em alternativa, pode consultar o apêndice no final do livro, onde estará o guia das sessões guiadas. Memorize as sequências e governe-as. O apêndice A e B propõe uma tecnicação. O apêndice C é um guião da meditação completa, abrangendo todos os passos que vai aparecer de parte 3. Se decidir utilizar o guião do apêndice C, comece cada semana com os passos que aprendeu nas anteriores e depois faça a parte correspondente à semana. Muito bom, e nós ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Se você está chegando aqui pela primeira vez, como eu disse, e ficou agora até o final, convido você a se inscrever aqui neste canal, deixe o seu like, acesse essa playlist desde o início para você conhecer um pouco mais do Dr. Joe Dispenza, tudo que ele nos traz. Ele traz exemplos também, as pessoas que participam dos seus workshops. Caso você queira participar conosco ao vivo, diariamente, e depois da leitura, participar das trocas que nós fazemos, deixe o seu WhatsApp aqui nos comentários, que eu saberei que você quer fazer parte dessa comunidade. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração. Nos encontramos por aqui numa próxima leitura.